Marcos, capítulo 16, verso 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Diga comigo: mundo todo. Mundo todo. Todas as pessoas. Querido, essa palavra é uma ordem. Ela não é uma opção. Para você que serve a Jesus, essa palavra não é uma opção. Essa palavra é uma ordem. A palavra ide dá a ideia de enquanto você vai, prega. Como assim? Enquanto você vai trabalhar, prega. Enquanto você vai para a faculdade, prega. Enquanto você está em casa, prega. Então fala de algo contínuo, com algo prático da vida, diário. Não é, hoje eu vou pregar o evangelho, vou para a igreja para pregar. Não! A gente não pode pregar só num púlpito e só com um microfone. Não! Nem todo mundo é chamado para o altar, para a plataforma. Nem todo mundo. Às vezes tem pessoas que são chamadas para os negócios. Pessoas são chamadas para a vida acadêmica. Pessoas são chamadas para a política. Mas isso não nos impede de pregar o evangelho. Aonde nós estivermos, nós devemos pregar o evangelho. Esse evangelho, Jesus disse que valia a pena você perder sua vida por causa do evangelho. O evangelho, que é chamado de evangelho eterno, evangelho do reino, evangelho de Cristo, evangelho de Deus, evangelho da paz. Agora Paulo, ele fala de um outro evangelho, que se um anjo do céu descer e anunciar um outro evangelho, que seja maldição, que seja anátema. E a pergunta que não quer calar é: o que é o evangelho? E esse é o tema da palavra de hoje. Eu perguntei para algumas pessoas no fim de semana: querido, o que é o evangelho? Para alguns crentes. Alguns ficaram meio gaguejaram e tal. E é interessante que a gente às vezes não consegue responder essa pergunta com uma convicção e uma clareza. E é uma coisa simples. O que é o evangelho? Antes de falar o que é o evangelho, vamos falar sobre o que não é o evangelho. O que não é o evangelho? Lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, a Bíblia diz que um anjo proclamava um evangelho eterno. Diga: o evangelho é eterno. Não, você está aqui, eu sei que você está aqui, você pode melhorar. O evangelho é eterno. O evangelho é eterno. O pecado é eterno? Não. Então, se o evangelho é eterno, ele vem antes do pecado. Se o evangelho é eterno, ele vem antes do pecado. Antes de haver pecado, já havia evangelho. Então, se antes de haver pecado já havia evangelho, o evangelho não é salvação. O evangelho não é salvação. O evangelho não é cura. O evangelho não é milagre. Bugou? Está processando? O evangelho não é milagre, o evangelho não é salvação, o evangelho não é cura. O evangelho não é. Porque o evangelho é eterno. O evangelho, em segundo lugar, ainda não é também um conjunto de regras, doutrinas. Se você coloca na Wikipédia, coloca no dicionário, evangelho, aí vai lá, substantivo masculino, que significa conjunto de doutrina de Jesus Cristo. Pé. Fala assim, ó, pé. Não, faz mais bonito. Pé. Errado. O evangelho não é um conjunto de doutrinas. O evangelho não é um conjunto de dogmas. O evangelho não é, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que usar essa roupa, tem que usar esse cabelo. Não, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Você está entendendo, irmão? Isso não é evangelho. O que não é o evangelho? O evangelho também não é sobre nós.
O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 5. Eu recomendo você que abra esse texto, que a gente vai ler muito esses versículos aí desse capítulo 4. Mas no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele fala assim: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que Paulo diz: eu não prego a mim mesmo, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Então olha o que não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre mim, sobre você. Então abra sua boquinha e diga: o Evangelho não é sobre mim. Antes eu era maconheiro, prostituto, ladrão, mentiroso, e hoje eu sou santo. Hoje eu sou pai de família. Hoje eu sou um homem que não bebo, não fumo. Hoje eu sou assim. Não, cara, isso não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre o que eu faço. Eu não bebo, não fumo, não roubo. Não, isso não é o Evangelho. Antes eu era viciado em crack e hoje eu sou livre. Não, isso não é o Evangelho. Muitas dessas coisas que eu falei fazem parte do Evangelho, mas não é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Quem quer saber? O que é o Evangelho? A tua Bíblia está aberta em 2 Coríntios capítulo 4? Pois vamos ler 2 Coríntios 4, porque a gente tem que ler. Esse texto, ele é chave, ele é fundamental, e ele é um dos textos que constrói o entendimento sobre o que é o Evangelho. A palavra Evangelho, ela significa boa notícia, boas novas. Mas que boa notícia é essa? Que boas novas é essa? Verso 3: vai ser ainda: o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, o Deus desse século, que é o diabo, Satanás, o capeta, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque, diga comigo, imagem de Deus. Porque, diga comigo de novo, a luz do Evangelho. Olha aí, peraí, eu tenho que citar isso para gravar na tua mente, o que vai ajudar na construção do entendimento. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento, diga comigo, conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que é o Evangelho, então? Em primeiro lugar, o Evangelho é a revelação de Deus. Quem não conhece Deus está em trevas. Eu gosto de ir para o monte. Eu levei a Bíblia uma vez para tomar banho de chuva. Nesse dia que eu levei a Bíblia, choveu. Eu achei que mesmo na lua cheia ia dar para ler. Não, não dá, é escuro. Porque nas trevas você não consegue enxergar as coisas com clareza. Ninguém consegue ver nada nas trevas. Ninguém consegue ver nada claramente na escuridão. Então, as pessoas que não conhecem Deus estão na escuridão. Porque a Bíblia diz que Deus é luz, a luz do Evangelho. A Bíblia diz que no começo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse que haja luz, e houve luz. Que haja luz, como diz um pastor conhecido, e Ageu. Ô mãe, eu podia rir nessa hora, tá, irmão? Sem graça. Que haja luz, e houve luz. E é interessante que lá em Mateus no capítulo 4, a Bíblia diz que onde havia trevas, resplandeceu uma luz. Jesus é a luz, porque ele fala, eu sou a luz do mundo. Querido, pessoas que negam a existência de Deus, que não conhecem o Deus, vivem em trevas. É terrível isso. A Bíblia manda a gente pregar o Evangelho no mundo todo. E a gente vê em lugares no mundo que pessoas adoram o rio, adoram a criação. A pessoa adorar o rio, lá na Índia, o rio Ganges, a pessoa adora o rio Ganges, é defunto, é cadáver, é podridão ali, é uma das águas mais imundas do mundo, mas as pessoas adoram aquele rio, as pessoas tomam banho naquele rio, as pessoas, está lá o cadáver passando, boiando, e a pessoa está lá, lavando a boca, escovando os dentes, com aquela água, e é sagrado,
pessoa que adora árvore, pessoa que adora vaca. Existe isso? Existe. Mas por quê? Porque ainda não brilhou a luz do Evangelho sobre elas. Pessoas que adoram objetos, adora um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço de gesso. Por quê? Porque não lhes brilhou a luz do Evangelho. O que é o Evangelho? Em primeiro lugar, o Evangelho é a revelação de Deus. É você entender que existe um Deus. Você não está sozinho, mas existe um Deus que criou você. Você vive por causa dele. Existe um Deus. Em segundo lugar, o texto continua falando. O texto fala sobre o conhecimento de Deus. Fala de Jesus, que é a imagem de Deus. Jesus, que é a imagem de Deus. Olha para mim, não basta saber que existe um Deus sem antes conhecê-lo. Tem pessoas que acreditam que existe um Deus, mas qual a imagem desse Deus que ela tem? Um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que está bravo com ela, que se ela não andar na linha, ele vai fulminar você. Olha para o lindão do lado e fala: querido, Deus não está com raiva de você. Deus não está zangado com você. Fala: Deus não está bravo com você. Alguém precisa ouvir isso. Deus não está com raiva de você. Mas você não sabe minha história para falar isso. Eu não preciso saber. Você pode ser a pior pessoa nesse mundo, mas eu estou aqui para falar para você que Deus não está bravo com você. Ele ama você. Como é que eu conheço Deus? Como é que eu conheço Deus? O verso 6 diz: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quer ver Deus? Olha para a face de Jesus. Hebreus diz que Ele é a expressão exata do seu ser. Paulo fala em Colossenses que Ele é a imagem do Deus invisível. Filipe perguntou para ele uma vez: mostra-nos o Pai. E ele falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus, porque Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem do Deus invisível. Agora me responde uma pergunta: quantas pessoas Jesus colocou em enfermidade? Me diz. Quantas pessoas Jesus olhou para ela: rapaz, você está rico demais, eu vou deixar você pobre, para ver se você amadurece e cresce um pouco. Quantas pessoas Ele fez isso? Quantas pessoas você vê Jesus fazendo isso? Hein? Você está muito arrogantezinho, você está muito boçalzinho. Eu vou botar uma pedra aqui para você tropeçar, para ver se você cresce em espiritualidade. Quantas vezes você vê Jesus fazendo isso com alguém? Me diga! Então por que você pensa que Deus coloca provação na tua vida, tribulação na tua vida, para ver se você vira um crente melhor? Por que você pensa isso? Que Deus coloca doença em você? Por que você pensa que Deus está fazendo você ficar pobre, para ver se você vira um crente melhor? Por que você pensa isso? Aonde é que você vê na Bíblia, meu Deus, Jesus fazendo isso com alguém? Por que as pessoas pensam isso? Porque não conhecem Deus, não tem visão do caráter de Deus, não conhecem o caráter dele. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ei, Jesus está falando para mim e para você que Deus ama, e Deus ama todos. Deus mandou pregar o Evangelho no mundo todo, mandou pregar o Evangelho para todas as pessoas. Jesus ama todo mundo, Deus ama todo mundo, Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar o ateu, Deus quer salvar o crente, Deus quer salvar o católico, Deus quer salvar o espírita, Deus quer salvar o umbandista, Deus quer salvar o muçulmano, Deus quer salvar o Bolsonaro, Deus quer salvar o Lula. Quer sim, irmão, quer salvar sim. Ele quer salvar o homossexual, Ele quer salvar o heterossexual, Ele quer salvar o homem, quer salvar a mulher, quer salvar a prostituta, quer salvar o prostituto, quer salvar o adúltero. Ele quer salvar todo mundo, porque Deus ama todo mundo. Olha para a pessoa do lado e fala assim: meu lindão, existe um Deus. Não vai me ajudar, abre a tua boca, irmão, acorda. Fala: meu irmão, existe um Deus, e esse Deus ama, esse Deus perdoa, esse Deus, Ele quer o melhor para você.
Vai, bate na mão da pessoa, bate aí. Yes! O Evangelho é isso. É a revelação de Deus, é o conhecimento de Deus. E Romanos 1,16 fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a revelação de Deus. O Evangelho é o conhecimento de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo fala: a minha pregação não consistia em palavras persuasivas, mas demonstração de poder. Onde o Evangelho chega poder. Poder, dunamis, dínamos, dinamite. É uma força explosiva. Poder. Poder. Sabe o que significa? Que Deus é poderoso. Diga comigo, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Um cara que cria o mundo em 6 dias e no 7º vai tirar uma soneca, vai dizer que ele é fraco? Deus não é fraco não, irmão. Deus não é mole não. Deus é poderoso. Deus que cria o mundo só com a sua palavra, que haja luz e houve luz. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer, sabe o quê? Sabe o que ele é poderoso? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou me balançar, pessoal gosta do meu balançado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. Ei, o que é que você precisa? O que é que você está esperando? O que é que você está necessitando? Ele é poderoso para fazer. Ei, não, errado. Ele é poderoso para fazer muito mais. Eu queria tanto um emprego, um empreguinho. Pois é, você está esperando um empreguinho, mas Ele é poderoso para te dar um empregão. Você está entendendo, irmão? Eu queria um filhinho. Ele é poderoso para te dar 5 filhinhos. Ana queria só um. Eu quero só um. Eu quero só um. Ah, Deus, eu quero só um. Eu não aguento ver essa humilhação. Eu quero só um. Eu quero um filho, meu Deus. Me dá um filho, Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo para ti. Pastor Paulo Igor falou: Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a devolver para Ele. Deus, se o Senhor me dá um filho, devolvo ele para ti. Aí aconteceu. Aí ela teve um filho, devolveu para Deus. Aí Deus fez, sabe o quê? Deu mais 5 para ela. 3 homens e 2 meninas. Toma, Ana. Você gosta de filho? Toma um filho para você, Ana. Diga: Deus é poderoso. O que é que você não pode? Deus pode. O que é que você não pode? Deus pode. Deus pode fazer um velho de 99 anos virar pai. O que é que você não pode? Não tinha Viagra naquela época. O que é que você não pode? Deus pode. O que é que você não pode? Deus pode. Uma mulher que não menstruava mais, que o seu ciclo fértil já tinha passado, faz aquela mulher gerar. O que é que você não pode? Deus pode. Olha para o lindão do lado e fala: cara, o que é que você não pode? Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Ele é poderoso. Deus pode pegar um homem como Gideão. Deus pode pegar um homem como Gideão, um homem que estava escondido com medo dos inimigos, com medo dos inimigos. Aí Deus chega para ele e fala: varão valoroso, Deus é contigo. Eu mesmo, cadê? Varão valoroso, cadê? Deus é contigo. Você vai libertar Israel. Você. Deus pega pessoas fracas, incapazes, medrosas e transforma em generais de guerra fortes, valentes, vencedores. O que é que você não pode? Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus é poderoso. Deus abre mar. Deus fecha mar. Deus abre porta. Deus fecha a porta. Deus faz sair água da rocha. Deus para o sol. Deus manda pão do céu. O que é que você não pode? Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Aleluia. O Evangelho é: em primeiro lugar, existe um Deus. Em segundo lugar, esse Deus é bom. Esse Deus ama. Em terceiro lugar, esse Deus, Ele é poderoso. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é: existe um Deus. Quer pregar o Evangelho? Uma frase: existe
um Deus que ama você e que tem o poder de mudar a tua história. Como o mundo precisa saber disso. Como o mundo precisa saber disso. Quantas crises seriam resolvidas, quantas crises interiores, quanto desespero seria resolvido se o mundo cresce nisso. Se o mundo soubesse dessa verdade e acreditasse nessa verdade como uma coisa chave na sua vida. Existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus que te ama, existe um Deus que te ama, que é bom, que é misericordioso, que é gracioso e que tem o poder de fazer tudo aquilo que você não pode fazer. Ele tem o poder de mudar histórias, ele tem o poder de mudar destinos, ele tem poder sobre o impossível, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso é o Evangelho. E qual o efeito do Evangelho? Qual a consequência do Evangelho? O Evangelho, ele produz efeito, ele afeta. Eu quero continuar em Romanos 1,16. A primeira verdade sobre o poder do Evangelho, eu não me envergonho dele, porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para o quê? Salvação, do grego sozo. Sozo significa salvação integral. Quando a gente pensa em salvação, a gente está pensando apenas em céu e inferno. Mas na verdade o conceito de salvação, salvação integral, ela não fala só de céu e inferno. A gente limita salvação, céu e inferno em perdão de pecados. Mas o Evangelho não é só perdão de pecados. Deus não quer só perdoar pecados. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando também de libertação. Quando a gente fala de salvação, a gente fala também de cura. Quando Jesus olhou para aquela mulher do fluxo de sangue, ele falou: a tua fé te sozo, te salvou, te curou. A tua fé te salvou. Então, quando a gente fala, o poder do Evangelho é perdão, o poder do Evangelho é libertação e o poder do Evangelho é cura. Evangelho não é só conversa mole. Evangelho não é só discurso bonito. O Evangelho é pessoas sendo libertas dos seus pecados. É pessoas sendo libertas de demônios que oprimem e dominam suas vidas. O Evangelho é pessoas sendo curadas das suas enfermidades. E não é só enfermidade na alma, não. É enfermidade no corpo. O Evangelho, ele é poderoso para curar o corpo. Ele é poderoso para curar a carne da pessoa. Ele é poderoso para restaurar. O Evangelho cura. É a vontade de Deus curar, é a vontade de Deus salvar, porque Deus ama todos, Deus quer salvar todos, Deus quer perdoar todos, e por nós temos que pregar para todos. O poder do Evangelho é salvação. Diga comigo, salvação significa perdão, libertação e cura. Quando a gente falar de salvação, não pense somente em céu e inferno, mas pense em perdão de pecados, libertação e cura. Esse é o primeiro efeito do Evangelho. Segundo efeito do Evangelho, eu quero que você abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero que você veja a história desse homem. A primeira pregação da minha vida foi num acampamento de carnaval, foi nesse texto, foi essa história bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você conhece a história dele? Estou falando de Saulo, também conhecido como Paulo. Paulo, ele era um homem religioso, extremamente religioso. Religião não tem o poder de salvar, amém? Religião não tem o poder de perdoar pecados, de libertar e nem de curar. Religião não tem esse poder da salvação integral. Religião, Paulo, ele era extremamente religioso, extremamente fiel às leis de Deus. Só que ele parou no tempo, ele parou no sistema de homens. Tem muita gente que parou no sistema de homens. Não pare no sistema dos homens, vá até o Senhor. Mas Paulo parou e ele estava cego. Ele estava cego pela sua religiosidade. Escuta, às vezes é mais fácil pregar para um ateu do que para um religioso. Às vezes é mais fácil pregar para um ateu do que para um religioso. Às vezes é mais fácil pregar para um ímpio do que para um crente. A gente vive um tempo hoje que a gente tem que pregar para os crentes. A gente tem que fazer
Ele tem que pregar para os crentes, ensinar os crentes a crer em Deus. Às vezes é mais fácil pregar para ímpio. Paulo, ele era religioso. E olha a cegueira dele. Ele queria prender os cristãos, ele queria matar os cristãos, ele tinha raiva dos cristãos. Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha raiva de crente. Eu me lembro uma vez, eu jovem, eu estava num bar bebendo, e do outro lado da rua tinha um comércio, e eu presumo que os donos fossem crentes, estava tocando um louvor muito alto, e eu ali do bar, tomando ali a bebida, e eu ouvi aquele louvor e eu fiquei com ódio. Por que ele está ouvindo uma coisa dessa? Olha, é os demônios oprimindo a pessoa, irmão, cegando. É o que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento, é um entendimento cego. E Paulo estava preso nessa cegueira, ele estava indo até Damasco, ele tinha autorização para isso, para prender e matar cristãos. Ele era perseguidor de crente, assassino de crente. Ele consentiu na morte de Estevão. Enquanto as pessoas estavam matando Estevão, ele estava, isso, mata, isso, me dá que eu seguro, vai, pode jogar pedra, vai, mata, isso. Esse era Paulo. Ele era cego. Querido, talvez a sua história pregressa seja uma história terrível, de muitos erros, muitos pecados. Cara, você era cego. E se você chegou aqui nessa condição, essas escamas vão cair dos teus olhos hoje, essas vendas vão ser arrancadas hoje, essa cegueira vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Paulo era cego. E quando ele estava a caminho da cidade chamada Damasco, a Bíblia diz que brilhou uma luz. Diga, brilhou uma luz. Evangelho. Que haja luz. E brilhou uma luz. E Paulo caiu. E ficou sem entender o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui? E ele tremendo, atônito. Aí ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? E ele disse, quem és, Senhor? Quem és? E ele disse, eu sou Jesus. Revelação. E agora, conhecimento. Evangelho. Brilhou a luz. Opa! Existe um Deus poderoso. Existe um Deus. Quem é? Eu sou Jesus. A expressão exata do seu ser. A imagem do Deus invisível. Eu sou Jesus. E Paulo, ele ficou, uau, eu estava errado. Gente, essa luz brilhou de uma forma tão intensa, que Paulo se levantou e abriu os olhos, mas ele não via ninguém. Paulo agora estava cego fisicamente, mas isso era um retrato de como estava o seu espírito, a sua alma e o seu entendimento. Na verdade, ele já era cego há muito tempo. O Evangelho desvenda nossos olhos. Quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci Jesus, eu me perguntava, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Meu Deus, como é que eu pude agir dessa maneira? Meu Deus, como é que eu pude ter esse tipo de atitude? E essa é a resposta, você era cego. Essa é a resposta, você era cego. Você era cego no seu entendimento. Você não entendia. Você não sabia. Você era ignorante. Você era cego. Mas o Evangelho tem o poder de arrancar escamas. Escamas caiam por terra hoje aqui. Vendas sejam arrancadas hoje aqui. Vendas sejam arrancadas na sua vida em nome de Jesus. Escamas sejam arrancadas dos teus olhos em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual seja removida em nome de Jesus. E Paulo, ele mostra aqui o terceiro efeito do Evangelho na vida de uma pessoa. A primeira delas, salvação. Segunda, remoção da cegueira. Terceiro, o Evangelho, ele empurra você para a comunhão.
Diga assim: o Evangelho me empurra para a comunhão com Deus e com os irmãos. Paulo teve aquela revelação de quem era Deus, e o que foi que ele fez? 3 dias, sem comer e sem beber, em oração. O que é isso? É consagração, isso é jejum, isso é fome de Deus, isso é desejo de Deus. O Evangelho produz fome de Deus. Ei, se essa religiãozinha que você está vivendo não produz fome de Deus, ela é qualquer coisa, menos o Evangelho de Cristo. O Evangelho produz fome, o Evangelho produz desejo, o Evangelho produz essa, eu quero mais, eu quero mais. Tem gente que é fominha, tem gente que está no culto da manhã, está no culto da noite, tem gente que não tem um ensaio, vem só para assistir o ensaio, é fominha, glória a Deus, porque o Evangelho ele produz fome. O Evangelho produz fome. Ele empurra, ele nos empurra para a comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Não existe Evangelho sozinho, não existe Evangelho solitário. Jesus se revelou a Paulo, irmão. Quem pregou para Paulo foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que ganhou Paulo para Jesus. Ó, a onda. Foi o próprio Jesus que ganhou Paulo para ele mesmo. Quem quer me aceitar nesse dia? Jesus falou para Paulo: você quer me aceitar como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Foi Jesus que pregou para Paulo. Foi Jesus que pregou para ele. Mas Jesus ele fez o quê? Vai para ali, vai para a igreja, que vai chegar um homem chamado Ananias. Ele vai dizer para você tudo que você deve fazer. Cara, ainda que você esteja na sua casa e o homem de branco, o varão de branco, apareça no seu quarto e fale com você, ele vai falar para você: você precisa estar com seus irmãos. Você precisa do meu corpo, da minha igreja, do meu povo. Você não pode permanecer sozinho. Não, você não pode congregar sozinho. Você não pode congregar no YouTube. Você não pode congregar na internet. Você não tem como tomar a Santa Ceia, irmão. Ceia do Senhor na internet, irmão. Ceia fala de comunhão, a comunhão dos irmãos. E Paulo foi empurrado lá para Ananias. O Evangelho nos empurra para a comunhão. Esse é o efeito do Evangelho. É bom estar na igreja, é bom, termina o culto, o pessoal não quer ir embora, e fica aqui conversando miolo de pote, e falando, e rindo, e contando piada de crente, e fica rindo, se divertindo, é uma alegria muito boa, que legal, falando do vatapá, e não sei o que, a comunhão dos irmãos, é muito gostoso, irmão. O Evangelho nos empurra para a comunhão. 4º lugar, o Evangelho transforma. Olha para a pessoa do lado e fala: querido, o Evangelho tem o poder de transformar a sua vida. Agora é outro Paulo. Agora as pessoas não conheciam mais ele. Ei, não é esse que pegava os crentes, que perseguia os crentes nas sinagogas, e agora ele está pregando? Porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda a nossa forma. Ele gera semelhança de Cristo. Ei, irmão, não é um código de doutrinas, não é um conjunto de doutrinas, não é um conjunto de regras. Isso não é o Evangelho. A transformação do Evangelho não é de fora para dentro. A transformação do Evangelho é de dentro para fora. É Deus que pega você por dentro. Deus tem que pegar você por dentro, irmão. Por dentro. A minha esposa estava aconselhando uma pessoa essa semana e tocaram no assunto de roupas. Querido, não é uma saia no tornozelo que vai levar você para o céu. Não é. Eu não estou aqui liberando geral para você usar qualquer coisa. Não, você usa o que você achar que deve usar. A consciência é sua. Você que se respeite e se valorize. Eu não quero nem entrar nisso para não perder o foco. Eu quero pregar 30 minutos só. E eu acho que já passou. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Evangelho transforma. Quanto mais você fica com Ele, mais parecido com Ele você se torna. Isso é o Evangelho. O efeito do Evangelho. O Evangelho, ele é poder, ele é salvação. O Evangelho, ele arranca as escamas. O Evangelho, ele nos empurra para perto de Deus. O Evangelho, ele nos transforma. E eu quero encerrar, já acabou a mensagem. Eu quero encerrar. A gente leu Marcos 16, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho para todas as pessoas. Verso 16, quem crê e for batizado será salvo. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, ele diz assim, ó: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o arrependimento? Mudança de mente. Vou mostrar para você o que é o arrependimento. Claro, às vezes eu pensava muito assim, a gente tem que pregar uma mensagem que tem que fazer a pessoa se sentir um lixo. Você é um pecador desgraçado, você é um infeliz, você não é gente não, você é um miserável, você se arrependa, senão você vai queimar, torrar no inferno. Antes eu achava que essa era a pregação de Deus. Mas o que é arrependimento? É mudança de mente. Arrependimento é isso, ó. Eu entrei aqui um dia, sabe como? Culpado, condenado, devedor e inimigo de Deus. Mas aí eu conheci o Evangelho. E agora, eu não sou mais culpado, agora eu sou perdoado. Agora eu não sou mais condenado, agora eu sou livre. Agora eu não sou mais devedor, agora eu sou herdeiro. Eu entrei aqui devendo. Eu não somente não estou devendo, mas eu ainda tenho uma herança. Eu não sou mais inimigo, agora eu sou filho de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho não é só um milagre. Não limite o Evangelho a um milagre. O Evangelho não é um código de doutrinas. O Evangelho não é sobre mim. O Evangelho é sobre Ele. O Evangelho é a revelação de Deus. É o conhecimento de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é saber que existe um Deus que me ama, que é bom e que é poderoso para mudar minha história. É impossível você ser a mesma pessoa. É impossível. Um homem inconstante como Pedro se transformou numa rocha firme. É impossível você ser a mesma pessoa. É impossível. É impossível você ter um encontro com o Evangelho de Cristo e permanecer o mesmo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe sua vida, querido. E que a sua vida seja profundamente tocada e afetada pelo poder do Evangelho. Eu quero declarar e profetizar sobre você. Você não será mais o mesmo em nome de Jesus. Que haja revelação na tua vida da glória. Que a luz do Evangelho venha resplandecer dentro de você. Que a luz do Evangelho venha resplandecer dentro do seu coração. Que a imagem de Cristo venha brilhar dentro de você. Em nome de Jesus, que a imagem de Deus venha brilhar dentro de você. Que você seja salvo em todas as áreas da sua vida. Que você seja liberto, que você seja livre, que você seja curado. Sejam perdoados os seus pecados em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual seja removida. Toda cegueira espiritual seja arrancada em nome de Jesus. Que o seu coração volte a queimar de amor por Ele. Que o seu coração volte a queimar de paixão por Ele. Aleluia! Que o seu coração venha
ansiar pela presença dEle, em nome de Jesus. Que haja fome dentro de você, que haja sede dentro de você, que haja esse desejo consumidor pela presença dEle. Que a sua vida seja transformada em nome de Jesus, que você seja transformado de glória em glória, de fé em fé, em nome de Jesus. Você não será mais o mesmo, a sua vida não será mais o mesmo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, e você não será mais o mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.